Boa tarde, pessoal. Vamos realizar aqui agora, então, a correção das atividades dessa sexta-feira, dia 12 de junho de 2020. Começando sempre com as crianças no caderno fazendo o cabeçalho, tá? É importante que elas mantenham aí na rotina esse costume de colocar o nome da cidade, a data de hoje, saber o mês, o ano em que ela está, tá? O nome da escola, o dia da semana. Escrever o seu nome inteiro, tá? Nessa parte do nome, não é para escrever só o primeiro nome, é para a criança escrever o nome inteiro dela. Porque às vezes a gente encontra aluno que chega até no quinto ano e não consegue escrever o nome inteiro ainda, tá? Então é bom que ela pratique aí todos os dias escrever o seu nome inteirinho, tá bom? O nome da professora Jéssica, tá? E fazer o alfabeto que faz parte da nossa rotina de língua portuguesa, tá? Fazer o alfabeto em letra de mão, em letra de forma, tá? A letra de mão, que é a letra cursiva, eu peço para fazer tanto maiúsculo quanto minúsculo. Para quem ainda tem dúvida do traçado, na segunda-feira, tá? Na nossa rotina, lá na segunda-feira, eu postei os 3 alfabetos que eu peço para fazer, tá? Em letra de forma, em letra cursiva maiúscula, em letra cursiva minúscula. Então, praticar com as crianças esse traçado aí, porque mesmo que lá na frente a criança escolha só usar a letra de forma, porque é uma escolha da pessoa, tá? A forma como ela vai escrever. Tem pessoas que escrevem misturando as duas letras, letras de forma com letra de mão, mas é bom que ela saiba identificar, que ela saiba decodificar essas letras. Quando ela vê na lousa, quando ela vê em alguma carta, em algum documento, em algum lugar, algo escrito em letra cursiva ou em letra de forma, que ela consiga, que ela saiba ler, que ela consiga decifrar. Por isso é importante ela saber usar os dois tipos de letras, tá? Independente da forma como ela escolhe escrever depois. Então vamos lá para as atividades de português. Lembrando que na quinta foi feriado, então não teve atividades, né? Feriado de Corpus Christi. E hoje, na sexta, a gente retoma aí um dia letivo, começando com um novo gênero textual, tá? Durante a semana, a gente estudou o gênero textual informativo, né? Que foi textos que traziam informações e curiosidades sobre animais. A gente estudou sobre os anfíbios, os répteis, o mico-leão da cara preta, né? E agora a gente vai entrar num novo gênero textual que é a música, tá? A música também é um gênero textual. E eu trouxe aqui na atividade complementar para as crianças colocarem a definição de música como gênero textual no caderno, tá? As músicas têm como objetivo fazer da língua um instrumento artístico capaz de tocar a sensibilidade de quem lê ou ouve. São constituídos de versos agrupados em estrofes e se caracterizam pelo ritmo. Podem fazer críticas sociais, falar de sentimentos, de lugares, de pessoas, de acontecimentos, ou seja, possuem temas diversos. Então, a música, ela também é um gênero textual e ela tem como característica ter o ritmo, né? Ela tem versos, estrofes e ela tem temas diversos. A gente tem aí músicas infantis, músicas clássicas, sertanejo, funk, samba, pagode, rock, tá? Tem tantos tipos diferentes de músicas que tratam de temas diferentes. Pode falar de sentimentos, pode falar de uma pessoa, de um lugar, tá bom? Fazer crítica social. Aí depende do tipo da música que estamos ouvindo. No livro Trilhas da Aprendizagem, na página 20 e 21, a gente vai trabalhar uma música, tá? Então, abrindo lá o livro na página 20, tá? A gente tem aqui a música Garota de Ipanema. Lembra sempre de colocar a data no livro, tá, gente? Para saber o dia que você fez. Por exemplo, se você fez essa atividade atrasada, você fez lá no dia 15, põe a data do dia que você está fazendo, dia 15, tá? Como a gente está corrigindo hoje no dia 12, eu coloquei aqui a data de hoje. Então, vamos lá. Garota de Ipanema. Eu vou ler para vocês, tá?
Mas quem quiser procurar no YouTube depois a música para estar ouvindo com a criança, porque as crianças provavelmente não conhecem essa música e ela é muito famosa, muito conhecida, é um clássico, tá? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela a menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o teu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Então essa é a música, tá? E as atividades traziam aí 3 questõezinhas bem tranquilas para fazer sobre a música. A primeira perguntava quem são os autores da música. A gente identifica o nome dos autores logo abaixo do título aqui, ó, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Então eu coloquei aqui na resposta, tá? Tom Jobim e Vinícius de Moraes. 2. Leia a música e depois monte o título, usando as palavras que estão nos quadrinhos. Então, o título da música, né? Se a gente organizar as palavras, é Garota de Ipanema. A3. Coloque os versos da música na ordem correta. E você podia fazer com a ajuda do pai, da mãe, da avó, do tio, a pessoa que é responsável por você, tá bom? Então, eu tinha aqui os versos da música todos misturados e a gente tinha que organizar de acordo com a música completinha que nós tínhamos aqui no começo. Se você observar, ó, qual que é o primeiro verso? 1. Olha que coisa mais linda. 2. Mais cheia de graça. 3. É ela a menina que vem e que passa. Então, você ia colocando os números de acordo com a ordem correta dos versos. E os números ficavam dessa forma, ó. 14, 1, 15, 3, 8, 6, 12, 4, 9, 5, 13, 11, 2, 7 e 10, tá? Se quiser dar um pause no vídeo aí para comparar e corrigir, ver se está corretinho no seu livro, tá bom? E aqui embaixo eles trazem a dica que eu dei para vocês, ó. Garota de Ipanema é uma das canções brasileiras mais tocadas no mundo afora. Que tal fazer uma pesquisa na internet e ter o prazer de escutá-la? Não perca a oportunidade de apreciar essa obra-prima, tá? Então, se você digitar lá no YouTube Garota de Ipanema, você acha a música para estar mostrando para a criança, tá? Se quiser deixar ela mesma procurar, né? As crianças já sabem mexer no celular, tá bom? É fácil de encontrar. Então, sobre português no livro, eram essas atividades, tá bom? Agora, eu tinha deixado uma atividade complementar para fazer no caderno. Ó, era para a criança, né, copiar a definição de música como gênero textual, deixar registrada no caderninho dela. Ela pode usar letra cursiva, se ela preferir, ou se ela preferir usar letra de forma também, pode usar, tá bom? 1. Você gosta de música? Escreva abaixo sua música favorita. Então, deixa a criança escolher a música que ela quer, tá bom? Por exemplo, a criança escolheu a música de um desenho animado. Ela vai pesquisar a letra dessa música na internet e vai escrever para mim aqui, ó, no caderninho, tá? A letra da música inteirinha. Deixa ela copiar. Qual a sua música preferida? Aí a criança vai falar, e vocês vão lá e pesquisa. Ah, eu gosto da música da Galinha Pintadinha tal. Vai lá e escreve. Ou mesmo se a criança gosta de um sertanejo, é a música que ela escolher, tá bom? Aí ela vai pegar e vai passar essa música no caderno, tá? A letrinha da música. E na 2 eu peço para ilustrar a música que a criança escolheu. Lembrando que ilustrar um texto, uma música, tá? É uma forma de interpretação de texto também. Então é importante a criança saber transformar aquela essência do texto da música em desenho, tá? É uma atividade de interpretação também, tá bom? Bom,
As atividades de língua portuguesa eram essas, tá? Agora a gente vai para as de matemática, que era um pouquinho mais extenso, um pouquinho mais complicado, tá bom? Eu pedia para fazer os numerais, tá? De 301 a 400, para a gente continuar a nossa sequência numérica, tá? E depois ir para o livro da Trilhas da Aprendizagem, na página 50. A aula 9. Vamos lá, mesmo livro da atividade de português, mas lá na página 50, onde a gente tinha parado. Aqui, ó. Brincando com o cálculo mental. Então, a primeira questão, ela traz para a gente aí 2 quadrinhos. E nesses quadrinhos, a gente precisa fazer os cálculos que estão pedindo de acordo com os números que vão aparecendo. Um quadrinho era para fazer somas e no outro quadrinho era para fazer subtrações. Então, você ia usar aquilo que a gente já estudou nas outras lições, tá? Comparar coluna com linha, que nem aqui, ó. 5 mais 0 dá 5. 10 mais 2 dá 12. Tá vendo que é coluna e linha? 20 mais 10 dá 30. E fazendo de cabeça, fazia a fileira do 5 primeiro, depois a do 8, tentando fazer de cabeça, tá? Só uma observação, aqui no quadrinho da subtração, a gente tinha subtração por 22, tá? O número 21 e o 20 são menores que 22. Então, se você fosse fazer assim, ó, que nem aqui, 40 tira 22, tá? Nossa, aqui não tá certo, não. Só consertando aqui uma parte que tá errada, 40 menos 22 não é 20, eu considerei como se fosse 20. 40 menos 22 dá 18, tá? Aqui, 21 menos 22, tá? Eu considerei como se o 22 fosse o meu minuendo, o número de cima, tá? Então, 22 tira 21, sobra 1. Porque se você fosse fazer ao contrário, podia confundir a criança aí, tá? E 22 tira 20, sobra 2, tá? 30 tira 22, sobra 8. 50 tira 22, 28. E 25 tira 22, sobra 3, tá bom? Então, dá um pause no vídeo aí. Corrige o quadrinho de vocês, dá uma conferida nos números, às vezes a gente vai fazer de cabeça, a gente acaba se confundindo. Nem aqui, em vez de usar o 22, eu tinha usado o 20, por isso que eu corrigi aqui, tá? Não é 20 não, 40 tira 22 dá 18, tá? Então, dá um pause no vídeo e corrige aí o seu quadro, tá bom? Só uma observação sobre esses números aqui, que a criança podia ficar meio confusa, falar, ah, não dá para tirar 22 de 21, tá? Faz ao contrário, tira 21 de 22, tá bom? Bom, aqui na atividade 2, também pedia para fazer cálculo mental e depois conferir na calculadora, tá? Então, eu fui colocando aqui, 44 mais 44 mais 4 dá 48. 123 tira 13 dá 110. 110 mais 15 dá 125. 105 mais 15, 120. 90 tira 20 dá 70. 15 mais 16, 31. 18 tira 3 dá 15. 115 mais 110, 225. 7 mais 113, 120. 117 menos 104, 13. 217 menos 213, 4. E 123 mais 7, 130. Então, geralmente quando a gente tem uma lacuna faltando, é importante lembrar a criança que a soma e a subtração, elas são operações inversas. Então, uma é o contrário da outra. Que nem, por exemplo, 123. Eu não tinha essa informação para saber quanto dava 130. Para eu saber qual é essa informação que está faltando, eu faço a conta inversa. O que é a conta inversa? Eu vou pegar o 130 e vou subtrair o 123 e vou achar o 7, que é o número que está faltando, tá? No caso, quando eu não tenho, por exemplo, aqui, ó, a de menos,
Que número que eu tiro 20 dá 70? Se eu somar 70 mais 20, dá o 90 que está faltando. Mas muitas vezes, quando falta o subtraindo, que é o número de baixo, tá? Eu não posso fazer a operação inversa. Por quê? Vai dar errado, que nem se eu somar 123 com 110, vai dar 233 e não é o meu subtraindo. Então, ao invés disso, eu vou pegar o resultado e vou subtrair do meu minuendo, para eu achar o subtraindo, tá? Então, quando é o segundo número que está faltando, você faz uma conta de menos com o resultado. Quando é o primeiro número que está faltando, você soma para achar esse número daqui que está faltando. E no caso das somas, toda vez que você tiver um número faltando nas somas, como as parcelas, não importa a ordem delas, tá? Você só pega o resultado e subtrai uma das parcelas. Então, só lembrando, tá? Na nomenclatura da conta de menos é minuendo, subtraindo, e o resultado se chama sobra ou resto, tá? E na soma é parcela, parcela e soma, tá bom? Que é o resultado. Então, no caso aqui, ó, o minuendo é o número de cima e o subtraindo é o número de baixo. Quando falta o subtraindo, você pega a sobra, você pega o minuendo e tira a sobra para você achar o subtraindo. Quando está faltando o minuendo, é só você somar o subtraindo com a sobra que você encontra o minuendo, tá? No caso da soma, como a ordem das parcelas não importa, é só você fazer a conta inversa, que é subtrair, tá bom? Isso daí é a nomenclatura da subtração e da adição, tá bom? O número de cima da subtração chama minuendo, o número de baixo subtraindo. E eu não posso inverter eles de lugar, porque geralmente o minuendo é sempre maior, tá? Um número maior, tá bom? Aí depois que a criança tentar calcular essas continhas de cabeça, se ela conseguir, tá? Ela vai usar a calculadora para tá aí conferindo os resultados, tá bom? Bem, atividade 3. A atividade 3, ela estava com um erro no impresso de vocês aí, tá? Aqui, ó, eu vou até tirar para vocês verem, tá? Aqui eu coloquei por cima. Aqui está dizendo que esse sinal aqui é maior e esse é menor, mas na verdade é o contrário, tá? Esse sinal com a setinha para a sua esquerda é o sinal de menor. E essa setinha apontando para a direita é o sinal de maior, então é o contrário, tá? Se vocês fizeram a atividade de acordo com o que estava no impresso, ela vai ficar errada, tá bom? Porque isso foi um erro do livro impresso mesmo, tá? Eu acredito que o livro de vocês está igual ao meu aí. Provavelmente foi um errinho que passou da revisão que foi feita. E aí eu tô só mostrando para vocês o verdadeiro nome dos sinais, tá? Esse é o sinal de menor e esse é o sinal de maior, é o contrário. Então, aqui nas atividades era para você colocar se o resultado das operações era maior, menor ou igual ao resultado aproximado, tá bom? Então, vamos lá. Só uma questão aqui, ele pede para não fazer as contas no caderno com lápis e papel, para fazer de cabeça. Porém, essas continhas, elas são complicadas de fazer de cabeça. Então, se a criança tiver com muita dificuldade, pode deixar ela armar a continha, viu? Fazer as somas para achar o resultado, não tem problema. Pode deixar ela fazer, porque para fazer essas contas de cabeça é muito difícil mesmo, tá bom? Aí ela encontra os resultados, coloca na tabelinha que nem eu coloquei aqui o resultado das continhas e vai preencher com os sinais comparando com essa coluna aqui. Então, vamos lá. 58 é menor que 60. 69 é maior que 50. 50 é igual a 50. 63 é maior que 60. 65 é maior que 60. 84 é maior que 40. 61 é menor que 70. 70 é maior que 30.
76 é maior que 70, 62 é maior que 60, e 80 é maior que 70 e 33 é maior que 30, tá? Então, os sinaizinhos aqui, de maior, menor ou igual, ficavam dessa forma. Eu acredito que o intuito dessa atividade era chutar. Será que o valor dessa operação vai dar maior, menor ou igual que 60? Mas, para a gente saber corretamente os resultados, a gente tinha que fazer a conta, tá? O valor aproximado. 58 é quase 60. Então, mas é menor, tá? Então, é por isso que era para colocar esses sinais, tá bom? Então, corrige aí, tá? O que está errado de maior ou menor. Se quiser passar um corretivo em cima, pode passar. E dá uma olhadinha aí na atividade de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Atividade 4. Resolva as operações através do cálculo mental e marque os resultados encontrados no quadro de números. Então, aqui, ó, era para fazer mentalmente. Geralmente, quando eu faço soma ou subtração por 10, é mais fácil, é mais tranquilo de fazer de cabeça. Então, eu acredito que essas continhas de soma e subtração por 10 seja tranquilo para a criança fazer, tá bom? 16 mais 10, 26. 55 mais 10, 65. 8 mais 10, 18. 83 mais 10, 93. 34 menos 10, 24. 55 menos 10, 45. 18 tira 10, 8. E 22 tira 10, 12. Aí ele pedia para você encaixar esses resultados no quadrinho abaixo. Então, vamos lá, ó. O 26, eu coloquei ele aqui, tá vendo? Como eu sei que o 26, o lugar dele é aqui? Porque lembra daquele esquema de coluna e linha? A coluna de todos os números terminados em 6, ó, essa daqui. E essa daqui é a linha da família do 20, porque termina em 30, tá vendo? Que o 20 está aqui. Então, todos esses números aqui são da família do 20. Então, comparando coluna com linha, eu sei que o 26 ele vai ficar aqui. 65, olha o 65 aqui, ó. Na linha da família do 60 e na coluna dos números terminados em 5. 18, olha o 18 aqui, ó. Na linha da família do 10, tá? Que vai até o 20, né? E na coluna dos números terminados em 8. 93, ó o 93 aqui. Tá na coluna dos números terminados em 3 e na linha da família do 90, ó. Essa daqui é a linha da família do 90. 24, ó o 24 aqui. Coluna dos números terminados em 4 e na linha da família do 20. 45, ó. Coluna dos números terminados em 5, linha da família do 40. Tá vendo que o 40 tá aqui e vai até o 50? Essa aqui é a linha da família do 40. E o 8 já estava aqui escrito, você não precisava escrever de novo, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa daqui é a linha dos números terminados em 8, a coluna, né? E essa daqui é a linha inicial, tá? Família do 1. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o 12, ó, na coluna dos números terminados em 2 e na família do 10, tá? Então, você conseguia encaixar os resultados no quadro dessa forma. Não precisava preencher o quadro inteiro, tá? Você só tem que saber identificar o intuito dessa atividade é saber identificar o lugar exato onde esses números vão se encaixar. E como que você identifica isso? Olhando a sua coluna e a sua linha. A coluna vai determinar se o número é terminado em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7, em 8, em 9 ou em 0, tá? E a sua linha tem as famílias, a família do 10, a família do 20, a família do 30, do 40, do 50, tá? E aí você consegue identificar aonde encaixar esses números, tá bom? Então, as atividades do livro Trilhas eram essas, tá bom? E eu coloquei uma atividade complementar para você fazer com alguém da sua família. No caso aí, você ia escolher um adulto da sua casa, pode ser sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia, seu tio,
sua prima, seu irmão, tá? Alguém que tenha uma idade diferente de você, de preferência um adulto. Se for o irmão, a irmã adolescente, não tem problema, pode ser também, tá? E você tinha que fazer uma comparação para responder essas perguntas. Então, eu vou usar de exemplo uma adulta da minha idade. Eu tenho 30 anos. Então, eu vou colocar aqui o adulto escolhido. A sua não vai ficar igual a minha, porque se você escolheu sua mãe tem 25 anos, ou seu pai tem 36 anos, tá? Você vai fazer de acordo com a pessoa que você escolheu. Eu só estou fazendo como uma forma de exemplo, tá? Eu tenho 30 anos e a maioria de vocês tem entre 7, 8 e 9 anos, tá? A idade de vocês é aí. Então, um adulto de 30, uma criança de 8 anos. A diferença, letra A. Qual a diferença da idade entre você e o adulto que você escolheu? Para eu calcular a diferença, eu uso a continha de menos, tá? Então, seria 30 menos 8. Como que eu faço essa continha, tá? 0 não dá para tirar 8. Eu corto, empresto ali do meu amiguinho do 3, tá? Corto 3 aqui. Empresto 1 aqui, fica 1 com 0 fica 10. 10 tira 8, sobra 2. Deixa eu pôr aqui. Fica 2. Aí, ali do lado sobrou, se eu emprestei uma dezena para o lado, sobrou 2, tá? 2 tira 0, 2. Deixa eu colocar aqui do lado. Então, a minha resposta aí, ó, é 22, tá? Qual a diferença da idade entre você e o adulto que você escolheu? 22. A diferença a gente calcula através de continha de menos. Letra B. Qual a idade de vocês dois juntos? Quando eu quero juntar, a ideia de juntar é uma soma, tá? Então, 30 mais 8, se eu somar, dá 38, tá? Então, aqui é a resposta da comparação que eu estou fazendo, tá? Uma criança de 8 anos e eu que tenho 30. Em que ano o adulto escolhido nasceu? Eu, como eu tenho 30 anos, eu nasci em 1990, tá? Então, põe ali, ó, 1990, que foi o ano que eu nasci. Você vai colocar o ano da pessoa que você escolheu aí que nasceu. E qual a sua data de nascimento? Aqui é resposta pessoal, tá? Você vai colocar a sua data de nascimento, tá bom? Então, é uma atividade aí para você fazer junto com o adulto que você escolheu, tá? As respostas não vão ficar iguaizinhas às minhas, não, tá? Eu só fiz com a minha idade para como um exemplo para vocês poderem alterar aí, se vocês tiverem alguma dúvida na hora de fazer, tá? Uma atividade aí para fazer com alguém da família, então. Essas foram as atividades da semana. Semana que vem a gente retorna. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!